Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite. Tudo bem? Alegria eu ver alguns que já não vi há algum tempo. Hoje é um dia muito especial para nós que aqui estamos. É exatamente um ano, no dia 27 de dezembro. Eu lembro que nós oramos aqui para que Deus nos abençoasse. E nós dissemos da expectativa, não a respeito desse ano, mas da década que se iniciava nesse ano. Mas havia uma angústia no nosso coração, havia uma ansiedade, uma aflição, nós não sabíamos, não tínhamos notícias de vacina ainda, não havia boas perspectivas, a vacina que estava sendo produzida, havia incertezas a respeito dela, e havia uma angústia no nosso coração, naquele 27 de dezembro, mas nós estamos aqui, querido, e eu queria louvar a Deus, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado, o Senhor tem sido a nossa provisão, o Senhor tem consolado o nosso coração, e eu queria te convidar, um ano depois, nessa mesma data, a glorificar o nosso Deus através das palmas, amém? Glórias sejam dadas ao nosso Deus, Deus é bom, o Senhor tem cuidado de nós, tem sido o nosso consolo, e não tem nos desamparado. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, o texto também será exposto num texto muito especial, que é a primeira carta de João, ainda no capítulo 1, a partir do verso 4. Nós vamos ler na revista e atualizada, vão ser apenas alguns versículos. Primeira de João, primeira carta de João, no finalzinho, primeira de João, isso, obrigado, Otto. Diz assim a palavra de Deus: estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. As traduções mais apuradas desse verso diz que para que a sua alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Queridos, essa carta é uma carta muito especial, diferente das cartas do Novo Testamento. Ela não tem um endereço a uma comunidade, a uma cidade, ela não tem endereço a um pastor, a Tito, a Timóteo, a Filemão, não é Colossenses, Filipenses, não. Esse texto é um texto, uma carta chamada carta circular. Isso quer dizer que aonde houvesse um pequeno grupo, aonde houvesse uma igreja, aonde houvesse um discipulado, aonde houvesse um cristão, aonde houvesse um discípulo, essa carta deveria ser lida e compartilhada. Por isso nós estamos diante dela. Ela supera as barreiras da geografia, ela supera as barreiras dos condicionamentos históricos, culturais, ela supera a barreira do tempo. E por isso nós estamos diante dela nessa noite. Alguns dias atrás eu estava fazendo algum trabalho em casa e o meu filho chegou: papai, papai, papai. Quando ele fala papai mais de 2 vezes, ele tem alguma pergunta. E ele disse: pai, o que eu devo fazer para que a minha alegria
ela dure assim para sempre. E eu confesso que aquela pergunta me deixou embaraçado. A Letícia já entrou no meio e disse, não, é Jesus. Mas eu confesso que ele saiu dali um pouco frustrado, porque ele talvez esperava uma outra resposta, porque a alegria dele não era completa, ele queria ser alegre o tempo todo. E de repente eu me deparo com um texto, em que o apóstolo João diz, olha, eu estou escrevendo para você, para que a sua alegria seja completa. Isso nos parece tão distante, porque as nossas necessidades são tão distintas, ou porque talvez o nosso coração esteja tão mundanizado, para que a nossa alegria seja completa. O apóstolo João, São João, nos convida, primeira coisa, a caminhar com Deus. Se você puder colocar para mim, o verso 6, por favor. Para que a nossa alegria seja completa, andemos na luz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Queridos, o problema da humanidade não é rejeitar Jesus. Jesus foi um profeta legal. Todo mundo gosta de Jesus, do que Ele ensinou, de como Ele tratou as pessoas. O nosso problema não é com o que Jesus ensinou. O nosso problema, o problema da humanidade é que nós amamos as trevas. Ainda ontem, de manhãzinha, eu me deparei com uma cena de um corpo jogado exatamente no meio da rua. E eu achei que aquele homem estava morto, estirado no meio da rua, ali perto da minha casa. E eu parei para ajudar aquela pessoa, já pensando que teria que acionar a polícia civil. Aquele homem estava completamente embriagado. Até o tutano dele estava embriagado. Natal, querido. O aniversariante foi esquecido. Nós trocamos presentes. Nós comemos. Estou tentando fazer a digestão até agora da ceia de Natal. Mas nós esquecemos do aniversariante. Nosso problema é amar as trevas mais do que amar Jesus. Esse é o problema da humanidade. E nós temos um outro problema com a luz. É que na luz as nossas obras são manifestas. Na luz nós somos expostos. Na luz nós nos expomos aos outros, para sermos conhecidos, para que as nossas obras sejam reveladas. A biologia definiu alguns seres como seres abissais. E esse nome é um nome estranho, mas são aqueles seres que vivem nas profundezas do oceano. Eles vivem literalmente nas trevas, e eles não sobrevivem à luz do dia. Quando eles são expostos à luz do dia, eles morrem. Jesus disse que Ele veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Para caminhar com Deus, nós precisamos ter comunhão com Ele. Essa carta, querida, é uma carta que nos confronta muito, e talvez você veio aqui nessa noite para receber uma palavra de consolo, e eu creio que você já tem recebido, de alegria, mas a minha oração para mim e para você nessa noite é que a gente termine bem esse ano, que a gente termine bem. E por isso Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu queria chegar aqui e dizer, olha, quando tocar meia-noite as coisas vão mudar. Não vão, querido. Se nós continuarmos caminhando em trevas, se nós não entendermos que a paixão pelo mundo, pela estrutura, nos distancia de Deus, nós continuaremos levando exatamente a mesma vida. Mais adiante o apóstolo João vai dizer que nós temos duas trevas que alcançam a nossa vida: a cobiça e a ostentação. Querido, nós estamos dizendo de uma carta escrita há alguns séculos. Percebe como ela é atemporal? A cobiça e a ostentação são trevas desse mundo mal. O que é a cobiça, querido? É o desejo ardente por alguma coisa. Talvez seja um carro, talvez seja o último celular do iPhone, mas é um desejo que desconsidera os meios para chegar naquele fim. E o que é a ostentação? É a necessidade que nós temos de expor aquilo que temos ou as nossas conquistas. E nós encontramos um lugar onde isso se retroalimenta
cobiça e ostentação. Se a sabedoria é irmã da prudência, a cobiça é irmã gêmea da ostentação. E nós abrimos as redes sociais, e há uma sensação de insatisfação no nosso coração, porque talvez o nosso celular não consiga acompanhar o que nós gostaríamos, ou nós conseguimos ter o que as pessoas se expõem, e nós vemos aquelas pessoas tão lindas, tão bem formadas, com seus corpos tão bem definidos, e a gente não conseguiu perder nem os 5 quilos que a gente queria ter perdido o ano inteiro. E nós somos carregados por uma frustração. Sabe como é o nome disso? É o amor pelo mundo, querido. O apóstolo João disse que se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Querido, isso é muito forte. Se você ama o mundo, eu não estou dizendo de amar as pessoas, de amar a criação. Eu admiro pessoas que cuidam dos animais, que criam redes de cuidado. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de uma estrutura dominada pelo diabo, cujos valores são a cobiça e a ostentação, em que é mais importante ter do que ser. Muitos de nós estamos apaixonados por um capitalismo selvagem, que desconsidera o fraco, o pobre. Muitos outros estão apaixonados por um socialismo ditador. Aliás, querido, tudo que aparece com ismo, cuida do seu coração, tá bom? Tudo que tem ismo no final, tem uma cilada para te afastar do amor de Deus. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Para que caminhemos com Deus, precisamos ter comunhão com Ele. Mas há algo nesse texto. Ele continua dizendo que nós mentimos e não praticamos a verdade. O que é a verdade nos nossos dias? Talvez essa palavra nunca foi tão sem sentido do que agora. O que é a verdade? Existem guetos de verdades, os nossos grupos. A verdade nunca foi tão relativizada, e não há problema em relativizar a verdade, desde que a gente não queira saber qual é a verdade, e nós conhecemos a verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser através dEle. Essa ideia de trevas não é nova, todas as religiões carregam esse conceito de trevas, que é sinônimo, querido, de ignorância, que é sinônimo de erro, ao passo que luz é sinônimo de verdade, de conhecimento. Eu não quero ser professoral aqui. O século XVIII foi conhecido como o século das luzes, porque houveram vários avanços na medicina, se construiu, a penicilina evitou matar muita gente, mas há um avanço que o século XVIII trouxe, foi perceber que Jesus, Deus, poderia morar dentro do ser humano. E querido, isso é libertador, mas ao mesmo tempo que o século XVIII trouxe avanços, o mesmo avião que diminuiu as distâncias geográficas, jogou uma bomba sobre Hiroshima. A mesma tecnologia que desenvolveu a penicilina, que salvou muita gente, desenvolveu também armas atômicas, que matou milhares e milhares de pessoas. Porque aonde não há luz, as trevas reinam. A luz não nos capacita somente a ver, querido, mas também a andar em retidão. O convite da Bíblia para nós hoje é que nós andemos na luz. Não apenas que enxerguemos, mas que nos coloquemos em direção, em uma dinâmica de força, de empenho, de andar. Não basta apenas estar na luz. Deus nos impulsiona a andar na luz. Isso exige de nós, querido, um esforço. Exige de nós o desejo de crescer. Versículo 7, Otto. Aliás, isso, 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Andar na luz implica caminhar com Deus e naturalmente caminhar com pessoas. Essa carta é recheada por uma expressão grega chamada koinonia, comunhão, partilhar, ter em comum, estar junto, conviver. Me perdoe, querido, mas eu quero ser fiel. O texto continua no capítulo 2, verso 9, dizendo que aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Me desculpe, mais uma vez, capítulo 3, verso 16, nisso nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vier o seu irmão padecer necessidade, e esse fechar o seu coração, como pode nele permanecer o amor de Deus? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, esse é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, nós temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Andar na luz, querido, é caminhar com Deus, mas é também amar as pessoas. Tem sido um desafio para nós como comunidade esses dias, e nós aprendemos a usar o Zoom, o Meet, o WhatsApp, o Insta, porque nós temos um desafio que é de caminhar com pessoas, de amar e cuidar dessas pessoas, mesmo que essas pessoas estejam distantes, mesmo que essas pessoas estejam isoladas. E por que nós fazemos isso? O apóstolo João nos responde também: porque ele nos amou primeiro. Por que nós fazemos isso? Porque nós caminhamos com pessoas que nos machucam? Porque ele nos amou primeiro. Mas a questão não é por quê, mas como nós fazemos isso? 7, se você puder me ajudar. Como nós fazemos isso? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós só podemos fazer isso, querido, em nome de Jesus. Nós só podemos amar, cuidar das pessoas em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque senão, na primeira vez que pisarem no meu calo, se não for o sangue de Jesus, porque se é a primeira vez que eu disser que vou e não vou, se não for o sangue de Jesus, porque é a primeira vez que mentir, se não for o sangue de Jesus. E querido, eu olho para esse texto, eu olho para o meu coração. Olha, se você diz que não tem pecado, você está se enganando, e a verdade não está em você. Se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós somos mentirosos. Deus nos convida a olhar para o nosso próprio coração. Nós somos especialistas em apontar o pecado alheio, o desvio alheio, mas o texto está dizendo: olha, se você quer andar na luz, sonde o seu coração, veja se você não está caminhando em trevas. E nós fazemos uma leitura muito conveniente das Escrituras. Otto, se você puder me ajudar, 2 Coríntios 5, verso 17. Esse texto nós amamos ele, 2 Coríntios 5, 17. Nós temos um combinado aqui, amém? Esse texto é lindo demais. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia, Senhor, o Senhor apagou o meu pecado, agora é olhar para frente, glória a Deus. É verdade, mas vamos ler o verso 16, vamos ver do que Paulo está nos ensinando. Verso 16, nós voltamos um verso. Assim que nós, eu, você, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Daqui por diante nós vamos olhar as pessoas não segundo a nossa carne, não segundo o nosso juízo, não segundo o nosso julgamento.
E se nós assim conhecemos antes Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos mais. Agora sim, o 17. E quando nós olharmos para essa pessoa que está em Cristo, nova criatura é, as coisas se passaram e se fizeram nova na vida dele, meu irmão, na vida dela. Porque andar na luz é caminhar com Deus, mas é caminhar com as pessoas não por aquilo que elas fizeram no passado, mas por aquilo que estão diante dela, em nome de Jesus. Por isso que nós fazemos em nome de Jesus. É um amor que nos aperfeiçoa, querido. E amar é uma decisão. João está parafraseando o que ele ouviu do próprio Jesus. Jesus diz assim: meu filho, você quer que a minha alegria seja completa? Ame. E ame novamente. E ame um pouco mais. E ame novamente. Jesus diz que a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Querido, olha o peso disso. A quem pouco nós perdoamos, pouco nós amamos. Eu quero convidar o louvor, nós vamos orar. Essa carta começa dizendo que ele nos escreve para que a nossa alegria seja completa. E eu retomo a pergunta do Davi, tentando responder no meu coração. O Davi vinha de uma semana de confraternização na escola, que emendou com o aniversário, que emendou com outras festas, e chegou segunda-feira de manhã, ele tinha que fazer as atividades de casa, arrumar o quarto, e ele chega em mim e fala: pai, o que eu faço para que aquela semana que passou, né, de festa, de aniversário, da mamãe fazer a minha comida preferida, como é que eu faço para que isso dure a vida inteira? No fundo era essa a pergunta do Davi. E às vezes nós nos comportamos como criança, achando que a nossa felicidade, a nossa alegria está em momentos de êxtase. A pessoa, se nós vivemos somente da formatura, estudarmos 4 anos para chegar e pegar o canudo, e aquilo durar 15 segundos, porque vem um outro atrás de mim. Já pensou se trabalhássemos somente pelo salário, uma vez por mês? Ou pelo dia do nosso casamento, quando nós subimos aqui e dizemos sim? Essa não é a alegria que a Bíblia nos ensina, querido. Essa alegria completa tem muito mais a ver com como nós enxergamos a nossa caminhada do que com momentos como esse, que são importantes, que nos trazem alegria, mas que são ocasionais, são circunstanciais, são poucos. Nós não nos tornamos alegres, felizes, perseguindo a felicidade e a alegria, não, mas vivendo, querido, uma vida que faça sentido, uma vida que ande na luz. Amém? Eu queria cantar uma canção com você nessa noite, uma canção muito linda, que eu um dia ouvi no Danilo Gentili, ele cantando essa canção com o Ademar, e essa canção nunca mais saiu do meu coração. Eu queria te convidar a ficar de pé. Essa canção fala a respeito dessa luz, dessa alegria que somente Jesus pode nos dar. Pode ficar de pé. Não existe nada do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, Essa alegria, viver sempre em comunhão e assim perceber daquele que
tem cuidado de nós, daquele que é o nosso bom pastor, daquele que não falha. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, meu bom pastor. Vou cantar novamente. Dizer que não existe nada melhor do que ser amigo e andar na luz. Não existe nada melhor. Você pode dizer isso com convicção nessa noite. Do que ser amigo. Ele nos faz esse convite de ser amigo, de andar na luz, caminhar seguro. Eu quero isso nesse ano, eu quero caminhar na luz. Diga a Deus: desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus. de Jesus, meu bom pastor. Essa carta começa dizendo: eu escrevo a vocês para que vocês tenham uma alegria completa. Capítulo 2, ele diz: e eu vos escrevo também para que vocês não pequeis. Mas se você pecar, eu quero te lembrar que existe um advogado, que você tem a quem recorrer. 2:2, para a gente orar, ó, desculpa, 2:2. Que nos impede de andar nessa luz, que nos impede de desfrutar dessa alegria completa. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Ah, querido, isso aqui não cabe na nossa teologia. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele se fez homem, Ele nos amou, Ele nos convida a andar na luz, a caminhar com Ele, a caminhar com pessoas, e Ele fez isso pelo mundo inteiro, por mim e por você nessa noite. Eu quero te convidar, falar: Deus, eu quero andar na luz, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe quais são as minhas lutas, os meus pecados, eu faço valer daquilo que o Senhor fez na cruz, não daquilo que o Senhor vai fazer, mas daquilo que o Senhor já fez por mim, por amor. Pai, nós tomamos posse, ó Deus, nessa noite, de tudo aquilo que o Senhor nos garantiu na cruz do Calvário, Deus, sendo propiciação pelos nossos pecados, mas não somente os nossos, mas do mundo inteiro, Pai. Ó Deus, e antes de querermos, ó Deus, coisas, bens, o que nós queremos, ó Deus, o que eu quero nesse ano, nessa década, por toda a minha vida, é andar na luz, Pai, é ser amigo de Deus, é desfrutar do Teu amor, da Tua comunhão, e é essa a nossa oração, Pai. Nós queremos terminar bem, queremos começar um ano abençoado, mas queremos terminar bem, e pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Ó Deus, nos lava com Teu sangue nessa noite, sangue que purifica. Oh Deus, nós queremos andar na luz, queremos caminhar com o Senhor, queremos viver a verdade, queremos crescer, Pai. Nos perdoa, Senhor. A nossa oração nessa noite é: nos perdoa, Senhor. Perdoa, Deus, os nossos erros, os nossos pecados, que o Teu sangue nos cubra, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por esse amor que nos constrange. Muito obrigado, Pai. Nós oramos gratos, ó Deus, pelo Teu cuidado, por esse ano. Ó Deus, por todas as pessoas que passaram aqui por essa comunidade. Ó Deus, por todas as pessoas que foram alcançadas pela transmissão. Cada pessoa que foi abraçada no acolhimento. Cada criança, Pai, que foi ministrada nessas salinhas. O Senhor conhece o esforço de cada um, Pai. O Senhor, Deus, sabe, ó Deus, o preço, a dedicação. E nós queremos louvar ao Senhor, Pai, e pedir: faz de nós, ó Deus, uma comunidade. Ó Deus, uma comunidade de amor, de fé, e que a nossa alegria seja completa, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso amigo, do nosso Pai, do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém.